Podcast Panorama de Negócios. Apoio Ecoala Marketing Digital e InfoStúdio Comunicação. Apresentação Milton Paes. Olá, gente! Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, nós vamos falar sobre direito negocial e imobiliário. Já deve ter ouvido falar, né, sobre isso. Nós vamos entender como funciona juridicamente essa área do direito. Vamos entender e abordar como são definidos os contratos imobiliários, capacitação de corretores de imóveis, administração de locação voltado ao treinamento para o setor administrativo de imobiliárias, com foco em gestão, como ocorre a negociação através de uma comunicação simplificada, com o objetivo de quê? De oferecer soluções jurídicas claras e eficazes aos clientes. Sobre tudo isso e outras questões, eu estou recebendo a advogada Fanny Nogueira, especialista em contratos imobiliários. E a partir deste episódio, nós estamos iniciando uma nova fase e a terceira temporada do podcast Panorama de Negócios, agora com vídeo. Com o apoio da Ecoala, agência de marketing digital, e da InfoStúdio Comunicação. Profissionalismo, criatividade, parceria, está no ar o podcast Panorama de Negócios. Ô Fanny, para mim é uma alegria imensa te receber aqui, porque assim, gente, eu já conheço a Fanny já há algum tempo, né? E agora a gente está tendo a oportunidade, né, de conversar com você, um bate-papo, né, falando sobre essa área do direito, que é uma área assim que muita gente já ouviu falar, mas não sabe como funciona. Então, para mim, é uma alegria receber você aqui, viu, Fanny? Verdade. A gente sempre conversa, né? Mas não aqui. Então, vai ser muito legal. Ô, Fanny, quando a gente fala, até antes mesmo de nós entrarmos no ar, eu estava até discutindo com você, porque a pandemia, né, a Covid-19, ela foi, na minha avaliação, um divisor de águas. No seguinte sentido, gente, na ocasião, né, quando foi decretada a pandemia e tudo mais, houve a questão do isolamento, porque as pessoas não sabiam o que estava acontecendo, muita gente estava morrendo, né, por conta da Covid, e naquela ocasião as pessoas começaram a trabalhar em home office, né, porque havia a necessidade, por exemplo, do isolamento. Aí, a partir daí, veio um outro ponto. Por exemplo, empresas, né, que tinham imóveis locados, elas chegaram e pensaram assim, não tem necessidade de eu ter tanto imóvel locado, eu vou economizar, porque o meu funcionário ele pode trabalhar em casa. Aí, as pessoas foram e desfizeram aqueles contratos. Um exemplo claro disso aí é o metrô de São Paulo, né, que entregaram lá vários e vários imóveis. E aí, agora, né, pegando de 2023 para cá, as pessoas viram que não dá para você pensar numa estratégia de você ter seu funcionário o tempo inteiro em home office. Então, algumas empresas estão utilizando o modelo híbrido, né, que seria de presencial e home office, e outras acabaram vendo que o ideal realmente é você ter o teu funcionário na tua empresa. Eu acho que nesse sentido, por que eu estou falando isso, Fanny? Eu acho que sobre esse aspecto houve muito, de repente, uma situação assim complexa com relação aos contratos imobiliários, né? Uhum. A pandemia chacoalhou o mercado imobiliário de algumas formas, né? E essa foi uma questão dessa migração para o home office, e aí as pessoas deixaram de alugar imóveis comerciais, né?
Então, sim, o pessoal entregou e depois teve um movimento contrário, que foi a maioria das empresas começou a perceber que não funciona. Depende do tipo de negócio que você tem, mas para muitas empresas o ambiente corporativo é muito importante. Enfim, então acabou tendo essa volta e voltou a aquecer o mercado de imóveis comerciais. Mas também houve muita questão, né? Por exemplo, teve muita gente que foi querer comprar casa, porque morava, por exemplo, a pessoa morava perto do trabalho, em um apartamento pequeno, e ela, de repente, viu que não tinha essa necessidade. Ela queria ou comprar ou alugar uma casa maior, porque ia ficar o dia todo dentro de casa, e mais distante do trabalho, já que ela não tinha essa necessidade de ir até o trabalho. Então, movimentou o mercado, mas ele não, na verdade, mudou muita coisa. Sim. Mas ele não parou. Porque o mercado imobiliário, ele é cíclico, mas dinâmico, ele nunca, né? mas ele nunca para. Ele tem questões, ele é dinâmico e tudo mais, mas ele tem as questões cíclicas dele, mas ele não para, né? Então, se de repente os juros sobem e diminui a venda de imóveis, a locação vai lá em cima. Então, assim, é sempre muito dinâmico. O mercado imobiliário é sempre muito dinâmico. Ele não tem essa questão de destruir o mercado imobiliário, né? Por causa de uma pandemia ou por qualquer outra questão, né? Agora, Fanny, quando a gente fala, logo na abertura do podcast eu falei sobre isso, né? Direito negocial e imobiliário, né? Quando a gente fala sobre o ponto de vista da negociação, e eu entendo, gente, que muitas vezes a negociação, dependendo do ponto em que esteja, é muito complexa, é muito complicada. Então aí eu acho que também tem que ter um jogo de cintura, vamos dizer assim, né, por parte do advogado, e até uma questão psicológica, muitas vezes interessante, para você chegar a um bom termo, né, entre as partes. Eu queria que você colocasse para a gente, nesse momento, sobre essa questão negocial. Que existem duas situações distintas, né? Do inquilino pessoa física e do inquilino pessoa jurídica, né? Que são situações distintas. Só para a gente poder ter uma ideia sobre isso, Fanny. Então, assim, a questão negocial nos contratos de locação, a gente tem que tomar um cuidado, porque a lei de locações, ela é uma norma cogente, ou seja, nós não podemos negociar nada que vá contra a lei de locação. Se eu colocar uma cláusula no contrato de locação que vá contra a lei, ela é nula. Então, não adianta. Eu não posso ficar colocando cláusulas lá. Então, a liberdade de negociação na locação é diferente da liberdade de negociação na compra e venda, por exemplo, que ela é um pouco maior. Então, na negociação, a gente precisa, a gente pode, obviamente, ter essa liberdade, inclusive com a pandemia veio essa questão de fazer contratos menores, por exemplo, como, né, às vezes era o hábito fazer contratos mais longos, de repente fazer contratos menores, mudar o tipo de garantia para atender aquele cliente, mas dentro da lei de locações. Eu não posso extrapolar a lei, né? Sim, claro. E claro que uma negociação comercial, uma negociação para um imóvel de locação comercial é diferente, né? E a gente tem que se atentar a alguns pontos, né? Porque o imóvel, primeiro que ele tem que atender ao objetivo que se destina. Então, quando a gente está falando de imóvel comercial, eu tenho que ter mais cuidado ainda, né, com esse imóvel. Por exemplo, se eu tenho um vazamento, alguma coisa assim, para eu perder o objetivo que um imóvel comercial se destina, é muito mais fácil. Porque um residencial, tudo bem, eu tenho alguma questão, por exemplo, a fachada do imóvel é responsabilidade do locador. No caso do comercial, né? Exatamente. Por quê? Porque a fachada do imóvel, ela é fundamental para o comércio. Então, assim, eu não tenho como manter a funcionalidade daquele imóvel se eu tiver com qualquer problema. Então, a questão da locação comercial, a gente precisa, sim, se atentar, e se de repente tiver alguma particularidade naquele imóvel, você colocar tudo direitinho no contrato. Por exemplo, se vai ser feita alguma reforma, colocar como que tem que voltar ao estado anterior. Então, assim, o contrato tem que ser muito detalhado, muito bem feito, e tem que ser acompanhado. Eu sempre falo para os meus clientes que, assim, a questão da locação não é apenas você fazer o contrato. Tudo bem, o contrato tem que ser muito bem feito e blindado, mas tem várias cláusulas, né, que precisam ser... você precisa se atentar muito bem. Mas o importante é você
conduzir a locação de uma forma correta também, documentando todas as questões, porque numa possível ação de despejo, por exemplo, se você não tem tudo isso documentado, fica muito mais difícil. Ou Sim. qualquer questão que você vai fazer, por exemplo, na hora de restituir o imóvel. Se você não tem todas as questões que foram feitas, mudanças no imóvel, autorizações para determinada reforma e tudo mais. Se você não tem tudo isso documentado, a situação fica muito mais difícil. Então, assim, é uma questão de não só um contrato bem feito, mas uma negociação inteira dessa condução da locação, né? Agora, uma coisa que me chama muita atenção, Fanny, você estava falando sobre a questão do imóvel comercial, e aí a gente tem duas situações distintas. Eu quero dizer o seguinte, quando você fala em comércio de rua, tá? Aquela loja de rua, você tem... É importante, por exemplo, você ter a fachada do seu negócio, né? Para chamar a atenção dos clientes e tudo mais, mas você também está atrelado, né? E às vezes, por exemplo, o pessoal que atua na área de comércio fica muito frustrado com relação a isso, que é a questão da fachada desse comércio, determinado no caso aqui, Prefeitura de Campinas, e mais especificamente o órgão que é responsável por isso, que é a CETEC. Eu me recordo que foi uma discussão bem ampla, né, quando você falava, por exemplo, alguns anos atrás, que precisamos ter um padrão de fachada. Porque um era assim, o letreiro era espichado, aí o outro... Não, vamos padronizar isso daí. A padronização, muitas vezes, ela é interessante, mas eu entendo que, muitas vezes, para esse locador, de repente é muito oneroso. Eu acho que hoje, por exemplo, quando a gente fala em Campinas, acho que as coisas já estão mais no lugar, mas isso daí acho que foi uma problemática, né, que foi verificada muito lá atrás, né, Fanny? Na realidade, o que acontece? A adequação do imóvel àquele comércio que você vai usar, por exemplo. Então, assim, vamos supor, você tem um imóvel e você vai alugar para ser uma clínica de dentista. Toda essa adequação que você precisa fazer no imóvel para isso é responsabilidade do locatário, né? Então, assim, adaptar ao próprio negócio dele, a não ser que o locador tenha colocado esse imóvel para alugar como um imóvel apto para ser um consultório de dentista. Então, se ele prometeu isso, aí é uma outra questão. Mas se ele não fez essa promessa, essas adaptações são de responsabilidade do locatário, inclusive a fachada. Então, por exemplo, se eu preciso ter uma placa para o meu negócio gigantesco, né, aí eu que tenho que colocar. E eu também tenho que arcar com determinado, por exemplo, se a CETEC me aplicar uma multa, sou eu, locatário, que tenho que arcar com isso. Eu não posso responsabilizar o locador por algo que eu fiz. Sim. Né? Agora, quando eu digo a fachada, não é assim, placas, por exemplo, mas a fachada mesmo do imóvel, né, o muro, ou de repente, sei lá, a parede, né, se for pichada, por exemplo, alguma coisa assim. Mas com relação a placas ou outdoor que você queira colocar, aí é uma escolha, né, do locatário, e ele tem que colocar. Inclusive, ele tem que voltar a fachada ao estado anterior, caso ele tenha feito algo, né, muito diferente ali, aí ele vai ter que voltar ao estado anterior para devolver esse imóvel, né? Aliás, inclusive, não só para loja, né, como a gente citou, por exemplo, de rua, mas até mesmo escritórios, né? Porque as pessoas, muitas vezes, elas, dependendo do tipo de negócio que ela está locando, ela coloca aquelas divisórias, né? Então, pega um espaço, divide aquele espaço de forma que ele seja mais aproveitado e tal, e quando termina o contrato tem que devolver exatamente como era, né? Isso que preciso ficar bem claro para as pessoas, né? Então, isso depende muito da negociação como foi feita. Então, por exemplo, às vezes o contrato, ele fala que você só pode fazer determinada mudança se o locador permitir. Então, aí o locador permite, e nessa permissão, a gente já deixa claro se precisa voltar ao estado anterior ou não. Porque muitas vezes a mudança que o locatário fez pode ser
boa para o locador. Então, de repente, ele verifica que aquela instalação de uma determinada... Por exemplo, colocou uma pia ali na sala, e é para adequar, para ser uma sala para dentista, por exemplo. O locador vê que é bom para ele acha legal. Então, ele pode optar que fique a pia. Que fique. Né? Ou não. Então, assim, isso vai depender da negociação entre as partes. O importante é que fique muito claro no contrato, para na hora da saída, isso não gerar um conflito. Mas, assim, isso pode sim ser definido entre as partes ali. Mas é importante que você faça adendos contratuais, ou mesmo, assim, documente por e-mail, de repente, sei lá, se for uma coisa durante o curso da locação, né? Bom, em função, por exemplo, do que ocorreu com a pandemia, que eu queria saber com você é o seguinte, por exemplo, hoje houve alteração sobre o ponto de vista dos contratos, né? Eu gostaria até que você falasse sobre isso, porque, assim, eu me recordo que há algum tempo atrás, até antes da pandemia, né, contrato de locação comercial, por exemplo, era 5 anos. Entendeu? Eu imagino, por exemplo, com a questão da pandemia, isso daí talvez tenha ocorrido uma alteração. Mas antes da Fanny falar sobre isso, eu gostaria de chamar a sua atenção que todos os episódios do Panorama de Negócios você pode acessar no site do Panorama de Negócios, www.panoramadenegócios.com.br. Lá você tem todos os episódios, né? Nós estamos agora na 3ª temporada, então você tem os episódios da 1ª temporada, da 2ª temporada e agora da 3ª temporada, que nós estamos iniciando aí, né, essa nova fase com a primeira entrevista com a querida Fanny Nogueira. Neste episódio do podcast Panorama de Negócios, o primeiro da 3ª temporada, nós estamos recebendo a advogada Fanny Nogueira e nós estamos falando sobre direito imobiliário, direito negocial. E, anteriormente, eu tinha abordado com você, Fanny, sobre essa questão do contrato, porque, por exemplo, anteriormente... quando você fala, por exemplo, em contrato imobiliário, pessoa jurídica, até onde eu sei, o contrato normalmente era de 5 anos. Mas aí veio a Covid. A Covid transformou uma série de coisas. O que eu queria saber com você é o seguinte, sob o ponto de vista comercial, houve alteração sobre essa questão de prazo contratual, por exemplo? Menos de 5 anos? Ou, de repente, o cara querer estender esse contrato por mais tempo? Como é que está isso daí, Fanny? Então, o que acontece é o seguinte, os contratos não residenciais, né, que a gente chama, eles são protegidos, na verdade, o inquilino é protegido, porque, assim, se você for analisar pelo ponto de vista prático, né, você está lá com o seu negócio, num determinado ponto, e o proprietário verifica que você está tendo sucesso. Então, assim, pode ser que ele queira tirar você para alugar para uma outra pessoa, para ganhar alguma coisa, ter um ganho com isso, por exemplo, né? Então, a lei protege esses inquilinos. Quando eles ficam mais de 5 anos num determinado local, né, alugando aquele determinado local, exercendo a mesma atividade comercial por 3 anos, isso dá direito a uma ação renovatória. Então, aí, nesse caso, o proprietário não poderia fazer essa mudança, a não ser, claro, que a gente tenha aí descumprimento de contrato, enfim, estou dizendo numa locação que corre da maneira perfeita. Então, o que acontece? Antigamente, os proprietários não tinham interesse de fazer o primeiro contrato acima de 5 anos ou igual a 5 anos, justamente para não já dar direito ao inquilino fazer essa ação renovatória. Só que depois da pandemia, esse comportamento mudou um pouquinho. Porque agora, o que acontece? Às vezes nem os próprios inquilinos querem contratos tão longos, tendo em vista que não sabem se vão querer ficar ali ou não. Porque assim, a gente não sabe, ficou uma instabilidade às vezes, né, com relação a isso. Porque imagina... Isso aí também você acha que tem a ver, por exemplo, com a economia também? Economia do país, de repente as pessoas estão tanto meio inseguras? Falando hoje, né? Eu acredito que sim. Mas assim, na verdade, o que acontece? A gente teve mais uma mudança de comportamento. Por exemplo, muitas lojas do centro acabaram fechando e
falindo, ou enfim, por causa de mudança de comportamento das pessoas. Por exemplo, as pessoas compram mais pela internet do que em algumas lojas. Enfim, Sim. então, essas mudanças de comportamento... Mudou o perfil desse consumidor, Exato, né? Mudou. E eu acho que essas mudanças de comportamento influenciam mais nessas questões do que a própria economia. Porque a economia, ela influencia, mas... as pessoas não deixam de ter as necessidades Sim, delas, entendeu? sim. Então, assim, vamos supor, tudo bem. Você vai ter uma loja de rua que tinha necessidade de locar um imóvel. Mas se a pessoa monta um e-commerce, às vezes ela precisa também ter um estoque. Então, há uma migração aí. Sim. Né? Então, assim, muda um pouco, mas não deixa de existir, né? Não, é um negócio tão curioso, gente, porque é o seguinte, quando você pega... eu tenho participado de eventos, né, de debates, muito nesse sentido, sabe, Eufani? Por exemplo, da degradação dos grandes centros urbanos. Né? Não só de grandes cidades, mas... por exemplo, a cidade pequena, né, o centro ainda continua sendo o ponto de encontro, não muda. Mas quando a gente fala sobre região central de grandes centros urbanos, e Campinas é um exemplo, né, que não é uma capital, mas que tem uma situação muito similar à de uma capital, você vê a questão da degradação. Eu me lembro quando você falava de 20, 30 anos atrás, 30 anos, 20 não, mas 30 anos, era um glamour, até mais, né? Você morar no centro. Claro, sem entendeu? dúvida. Hoje não. Hoje as pessoas preferem não morar no centro, por quê? Porque elas sentem insegurança, né? Hoje, por exemplo, o comércio, ele reduziu-se bastante. Por quê? Por uma questão de segurança, as pessoas, por exemplo, às vezes elas preferem ir num shopping, porque no shopping ela tem várias opções, né? Inclusive de lazer e tudo mais. E aí, por exemplo, hoje o grande desafio das administrações públicas, de uma forma geral, é você dar uma revisitada, né? Uma mudança sob o ponto de vista do centro. Aí quando você vai para São Paulo e Rio de Janeiro, você encontra, por exemplo, uma postura muito diferente, né? De você, por exemplo, fazer uma mescla de um imóvel que contemple, por exemplo, residencial e comercial, entendeu? Quer dizer, como uma forma também de você reduzir o déficit, mas aí você pode transformar, por exemplo, a região central, que é muitas vezes riquíssima, do ponto de vista do turismo, do ponto de vista da cultura, né? E eu acho um detalhe interessante, Fanny, porque a gente estava falando sobre essa questão, né, da locação comercial e tal, e eu acho, por exemplo, que tem levando em conta, por exemplo, pegando a questão do centro, né? A Prefeitura de Campinas fez lá alguns programas como o Procentro, o Retrofit, né? No sentido de mudar, por exemplo, aquela questão da degradação da região central. Falando sobre o ponto de vista imobiliário, tá? O que te chama a atenção, por exemplo, com relação a esses programas especificamente voltados para Campinas? Eles fizeram um desconto, né, de impostos e tudo mais para revitalizar o centro. Assim, eu sou uma pessoa suspeita para falar, porque eu sempre amei o centro. Eu sempre gostei muito de passear no centro, ir no calçadão, eu gostava muito. E aí, de repente, ficou muito perigoso mesmo. Existiram alguns casos aí até de pessoas que tomaram facada ali. Foi seríssimo, né? Então, sim, a gente precisa resolver. Então, por exemplo, até há pouco tempo atrás eu fui para São Paulo em um evento no Museu da Língua Portuguesa, que é maravilhoso. Maravilhoso, né? É ali na Estação da Luz e tudo mais. Só que ele fica super próximo à Cracolândia. E aí, o que acontece? Para você andar, para eu andar do estacionamento, né, até lá, até o evento, foi um pânico. Então, assim, o problema é muito mais profundo do que apenas você dar incentivo para os comércios. Você também tem que cuidar da segurança, cuidar dos moradores de rua que estão no centro. Então não adianta somente você incentivar o comércio, que é super positivo. Eu adoro o comércio de rua e eu adoro o comércio do centro. Mas se as pessoas não se sentirem seguras para caminhar pelo centro, não há incentivo para o comércio de você diminuir impostos e tudo, mas que vá resolver a questão.
Então, que aí você tem uma questão paralelo, social, né? Também, né? Toda uma questão social. Né? Da questão do morador de rua, né? Daquela pessoa. Exato. Porque, na verdade, é duro a gente falar isso, sabe, Eufani? Mas é um ser humano que está ali, né? Exatamente. Então, de repente, por exemplo, eles são ignorados muitas vezes pelos olhos das pessoas que circulam no local. Ou quando elas olham sempre com aquele receio de que eu posso ser assaltado, eu posso ser vítima de estupro, sabe? Então, quer dizer, mas de qualquer forma é um ser humano, né? E as pessoas muitas vezes acabam tendo aquela visão como se fossem trapos humanos. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Né? Mas o poder público precisa cuidar disso. E assim, eu vejo que Campinas tem uma questão disso, assim, a gente percebe que ali eles têm abrigo e tudo mais. E eu entendo também as questões de que muitas pessoas não querem ir para determinados abrigos, porque esses abrigos têm horários, né? Regras, e as pessoas não querem, né? Cumprir regras. Eu entendo isso. Então, assim, a gente também não pode somente criticar o poder público, né? Porque realmente tem uma dificuldade aí. Mas a sociedade e o poder público precisam se unir para resolver essas questões, né? Ô, Fanny, as pessoas não sabem, né? Mas eu vou tocar num tema agora que eu acho que é bastante interessante. E eu já sei que a minha amiga Fanny, ela já confessou para mim que ela adora, né, particularmente falar sobre essa questão que eu vou levantar agora, mas é extremamente importante para você que está acompanhando esse episódio do podcast Panorama de Negócios, que você possa entender, né, o tão quanto isso daí é importante. Eu estou falando sobre análise de risco de negócios, né? Você é especializada, eu falei logo na abertura que você é especializada em direito imobiliário, né? E quando a gente fala sobre essa análise de risco de negócio, a gente está falando sobre uma avaliação de riscos em transações imobiliárias, por exemplo, né? Queria que você destacasse sobre essa questão para as pessoas que estão acompanhando, elas possam nos entender em relação a isso. Então, vamos lá. Assim, gente, todo negócio... Assim, a gente comprar um imóvel não é comprar um sapato, né? Então, sim, assim, todo negócio imobiliário envolve muitas questões, não somente financeiras, mas questões emocionais. Então, eu vejo a análise de risco de negócios muito mais profundamente do que a gente apenas falar de dinheiro. Porque às vezes a gente está falando do sonho da pessoa, das economias da vida toda da pessoa. Então é um assunto muito sério na minha visão, né? E eu verifico... complexo, E assim, ao mesmo tempo que a gente tem que tomar muito cuidado para fazer uma boa análise, por outro lado, a gente não pode se prender a coisas que vão dificultar demais o negócio sem entender a raiz da questão, né? Então, assim, por exemplo, muitas vezes chegam para mim alguns clientes que estão fazendo alguma negociação e vêm com essa dúvida. Fanny, por exemplo, a certidão do vendedor, a tal certidão do vendedor não saiu. A pessoa já entra em desespero e acha que isso já vai acabar com o negócio. E não é necessariamente assim. A gente precisa fazer uma avaliação mais profunda disso. Porque, por exemplo, se o proprietário do imóvel é uma pessoa que ele tem muitas empresas, é muito provável que ele tenha sim uma ação trabalhista. E uma das certidões que eu tenho que tirar é a certidão trabalhista. E aí, como é que eu vou avaliar isso? Não é só avaliar se tem a certidão ou não tem a certidão, é uma análise muito mais profunda. Verificar se realmente existe possibilidade de alguma dívida recair sobre aquele bem que está sendo negociado, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa pode ter alguma restrição, por exemplo, tem uma ação de dívida de IPTU, mas é de um outro bem. Então, aquele outro bem já está protegendo aquela dívida. Ele não precisa... A dívida não vai recair sobre esse bem aqui. Então, a gente tem que fazer uma análise... Aprofundada, né? Exatamente. Então, assim, às vezes eu vejo que corretores imobiliários podem perder negócio por receio de fazer uma análise... tá fazendo uma análise falha, então perde o negócio.
ou falhar também nessa análise e aí acabar tendo problemas judiciais sérios, que a gente já teve. Aí até semana passada saiu uma decisão de uma imobiliária grande que teve que devolver o sinal para cliente justamente por ter feito uma análise de risco falha. Então, assim, é uma questão importante. Então, é importante que o corretor e imobiliária busquem uma assessoria jurídica para ajudar a fazer essa análise. E que seja um advogado especializado, de preferência, para fazer essa análise de risco. Na verdade, seria garantir, né, que todas as partes envolvidas, né, elas compreendam, né, os aspectos legais de uma forma clara. Né? E é exatamente isso, gente, que a Fanny faz. Né? Que é promover um ambiente de negócio seguro e eficiente, porque hoje vocês já ouviram falar muitas vezes em segurança jurídica. Né? Esse termo está vindo muito à voga, né, atualmente, e ganhou ainda mais destaque no pós-pandemia. Né? Só é importante destacar, gente, você que está acompanhando o Panorama de Negócios nesse momento, o que originou o podcast Panorama de Negócios foi o site Panorama de Negócios. O site Panorama de Negócios, Fanny, já está no mercado há 12 anos. Está completando 12 anos agora em 2024. Né? E lá, além das pessoas terem a oportunidade de acompanhar todos os temas que nós tratamos aqui no podcast, as pessoas também podem ter notícias, né, que são importantes aí sobre o ponto de vista de negócios, economia, né, e tudo mais. Então você acessa lá www.panoramadenegócios.com.br. Fanny, eu costumo dizer que muitas vezes, dependendo do tema, o tempo voa. É verdade. Voa, né? A gente já está quase encerrando o episódio do Panorama de Negócios e eu fico muito feliz, viu, porque você é a primeira, né, dessa nova fase do podcast, agora com vídeo, e dessa terceira temporada, né? Porque até então a gente tinha o podcast Panorama de Negócios da forma tradicional, como é na Europa e nos Estados Unidos, né? Que a origem do podcast é áudio. Né? E a questão do vídeo foi uma questão criada por nós brasileiros, né? Que nós somos criativos demais, né? E aí a gente agora está nessa terceira temporada com foco, por exemplo, no vídeo, né? E eu agradeço muito ao Leandro Carpegiani, que é o diretor da Ecoala Marketing Digital, né? Que juntou forças aí ao Panorama de Negócios e a Info Estúdio, do Alberto Lopes, e a gente está fazendo um trabalho conjunto, né, com o objetivo de trazer sempre a melhor informação de qualidade, convidados do mais alto nível, como a Fanny, né? E assim, o Fanny, eu acho, né, que você vai ter que voltar numa próxima oportunidade, porque o tema é apaixonante. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar, que em 30 minutos, infelizmente, não deu tempo, mas fica aí o convite. E eu gostaria, Fanny, que antes da gente encerrar, o que você gostaria de destacar dentro dessa questão do direito negocial, do direito imobiliário, que você acha que é interessante destacar nesse período final, Fanny? Então, assim, o que eu percebo é que o brasileiro, ele não tem a cultura da prevenção. Ele tem a cultura de tentar resolver o problema depois que o problema já aconteceu. Mas, como a gente diz, né, o custo do cuidado é bem menor que o custo do reparo. Então, se você vai fechar um negócio, não importa, se é compra e venda, locação, qualquer negócio imobiliário, procura uma assessoria jurídica especializada, procurar uma pessoa para te ajudar a fazer esse negócio com segurança, né? Não vai colocar, assim, às vezes, poxa, é o seu sonho comprar um imóvel, né? Alugar um imóvel, é o seu sonho ter a sua casa ou o seu ponto comercial, enfim. Não coloque isso em risco por falta de prevenção. Então, assim, é a dica que eu dou para todo mundo. E, assim, se informe, né? Procure. Hoje em dia a gente tem tantos meios de se informar, então acho que é essa a minha dica. Fanny, muito obrigado. Tá? Foi um prazer realmente receber você aqui no podcast no Panorama de Negócios. E até uma próxima oportunidade, viu?
Obrigada, até mais. Você acompanhou o podcast Panorama de Negócios, com Milton Paes. Apoio Ecoala Marketing Digital e InfoStúdio Comunicação.